Tá sem som, seu Antônio. Vocês não ouviram, não? Ah, não, ouvimos. É que tava mudo, achei que você tivesse com o microfone fechado. Ah, tá. Não, beleza. Bom dia, minhas amadas irmãs, aquelas que eu ainda não cumprimentei, bom dia. Uma boa terça-feira para nós. Nós hoje vamos estar meditando em Deuteronômios 9, né? E como as irmãs observaram, Moisés faz um pouquinho, ele lembra um pouquinho do que foi a caminhada, né? E ele lembra que toda nessa caminhada, tudo o que aconteceu, né? Não foi pela justiça ou mérito deles que eles foram escolhidos, né? Mas pela fidelidade inabalável do Deus das promessas, né? A gente vai aprender que dentre algumas das lições, né? Sobre a importância da obediência, da humildade, da confiança em Deus, né? Independente das circunstâncias, temos sempre que colocar a nossa confiança, né, no Senhor. É uma história que nos inspira a refletir sobre nossa própria jornada e a importância de permanecermos firmes nos princípios divinos, né? Nos princípios bíblicos, naquilo que a palavra nos instrui, mesmo quando a gente enfrenta desafios e adversidades, nós somos confrontados, né? Nós somos ensinados, desafiados a permanecer fiel ao Senhor, porque Moisés ele não alerta apenas aos israelitas, mas a nós. Ele nos alerta contra a nossa autossuficiência e arrogância, no caso deles, ao entrarem na terra prometida. No nosso caso, nos nossos desafios, no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente acha que aquilo que nós conquistamos pela nossa força, né, pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento, e precisamos entender que isso tudo faz parte, mas na realidade a gente conquista porque o Senhor nosso Deus nos dá permissão para isso. Então a nossa vitória é pela graça de Deus e não pelos méritos humanos, né? E ele dá uma relatada aí do versículo 4 ao 6, relembrando exatamente isso, né? Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de ti, fora de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade dessas nações o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entrais para possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó. Não é, não é por méritos que nós tenhamos, mas o Senhor faz porque ele não pode negar a tua palavra, ou seja, ele já havia prometido anteriormente. E o Senhor, ele não nega a sua palavra. Uma vez prometido, ele cumpre. E isso é para nós entendermos que não há nada que nós façamos para que sejamos salvos. É pela fé em Cristo. Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, esclarece para nós que não é por obras, é pela graça. Né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie.
Olha só que, que interessante, né? Às vezes a gente tem algumas passagens, elas são tão explicativas que muitas das vezes a gente não tem nem necessidade de falar muito, né? É pela graça. E graça, nós sabemos que graça é algo que nós não merecemos. O Senhor faz independente das nossas obras. Tito 3,5 fortalece um pouquinho mais, explicando. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Concluímos o quê? Que o homem é justificado pela fé e não pelas obras. As obras, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que elas são de antemão colocadas, Deus já coloca, para que nós, ao fazermos, seja expressão da nossa fé nele, da nossa dedicação, da nossa vida diária ao Senhor. E ele, interessante que Moisés continua colocando e falando da história, né? Até o ponto que eles chegaram ali para adentrar a terra e a conquistar, e ele dizendo, olha, lembra-te e não te esqueças, versículo 7, de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes da terra do Egito, em que chegastes a este lugar, rebelde fostes contra o Senhor. Por que ele lembra isso? Para a gente se lembrar que nós somos rebeldes, somos de dura cerviz. Se não fora Cristo em nós estaríamos perdidos. Romanos 3, de 10 a 12, ele diz assim para nós, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Efésios 2, 3 reforça mais ainda, fala assim, olha, irmãos, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Porque às vezes a gente, não sei se você já ouviu, se você já pensou, não, se eu estivesse no lugar de Adão, de jeito nenhum eu faria isso. Mas se eu estivesse no lugar de fulano, de jeito nenhum eu faria aquilo. Não, nós faríamos. Porque se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. 1 João 1, 8 a 10. Agora, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E isso é para que eu e você entendamos que nós somos total e completamente dependentes do Senhor. É nele que nós precisamos
colocar toda a nossa esperança e segurança. É nele. Não na força dos nossos braços, não no nosso conhecimento. Nós necessitamos da misericórdia do nosso Deus a todo tempo, porque nós não conseguimos, na maioria das vezes, fazer o bem, porque somos maus e necessitamos da intervenção e da intercessão de Cristo, que deixou seu Espírito por nós. Não é o que Moisés está fazendo aí pelo povo, versículo 18 e 19, ele dizendo o que ele fez. Prostrei-me perante o Senhor, como antes eu já havia feito, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira, porque temia por causa da ira e do furor que o Senhor tanto está virado contra vós para vos destruir. Porque ainda desta vez o Senhor me ouviu. Interceder, como antes, prostrei-me perante o Senhor. E ele finaliza no 19 falando, porém ainda esta vez o Senhor me ouviu. Quem é hoje o nosso intercessor, irmãos? O Senhor Jesus não declarou que ele iria, mas ele iria mandar o Consolador. Olha só. Hebreus 7:25 fala que, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. E o Senhor, sabendo que a nossa natureza é má e pecaminosa, ele fala para nós que, independente do que aconteça, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é pela nossa força, amados. Não é porque temos algum mérito. É porque Deus é fiel às suas promessas. É porque Ele é justo. E Ele enfatiza. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entrais a possuir a sua terra, mas pela maldade das nações que ali estavam,
que Deus lance elas fora de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. E o Senhor, ele ainda, antes um pouquinho, né, do versículo, ele descreve que os povos eram gigantes e as muralhas chegavam até o céu, mas eles conquistaram. Sabe por quê, irmãos? A gente consegue as coisas, às vezes a gente nem às vezes entende. 2 Timóteo 2,13 fala para nós. Porque se formos infiéis, ele permanece fiel. Versículo 23 de Hebreus 10 fala assim para nós também. Porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da promessa, da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E mesmo nós, mesmo eles sendo conhecedores de tudo, caminhando, tendo as experiências que tiveram, né, muitas vezes, sempre quando eu tô lendo assim, é como se um filme fosse passando, é como se eu estivesse visualizando aquelas imagens. Quando você pensa bem, o povo via, né, o maná descendo, o fogo, a coluna de fumaça protegendo do sol, tudo isso acontecendo. Mas bastou o líder se ausentar um pouquinho e a cabeça já começou a ser virada, as lembranças daquilo que tinha lá na terra já começou a acontecer, né? E olha que interessante que o Senhor, idolatria é tão grave, irmão. Olha como que ele se refere a Moisés, com relação ao povo. Então o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si uma imagem de fundição. A nossa memória, na maioria das vezes, ela é curta. A gente se deixa enrendar, né? A gente se deixa levar muito facilmente. É muito fácil quando a gente esquece das promessas, a gente esquece que temos um Deus que é extremamente zeloso e cuidador. 1 João 5,21 fala assim: olha, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E nós sabemos o que é o ídolo. Ídolo é tudo que o nosso coração coloca antes de Deus, antes de Cristo. Tudo aquilo que nós damos mais atenção. 1 Coríntios 10,14 fala assim: portanto, irmãos, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Então, se nós temos algo no nosso coração que para nós é mais precioso do que Deus, isso é idolatria. Nada pode ser mais precioso
do que Cristo na nossa vida, irmãos. Nada, 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 absolutamente nada. Sempre quando nós damos uma olhada e damos uma analisada na nossa vida, meditamos um pouquinho, a gente vê o quanto Deus foi cuidadoso para conosco. E o quanto Ele, a graça dele, tem nos alcançado. E Ele nos orienta em Colossenses 3:5 para que nós mortifiquemos a nossa carne, os nossos membros, para que a gente não coloque os nossos membros, a nossa vida, né? Ele fala aqui, a serviço da prostituição, da impureza, de um apetite desordenado, das vils concupiscências, da avareza. E ele finaliza falando, olha, tudo isso é idolatria. E Moisés continua, irmãos, mostrando que como que nós temos que estar diante de Deus. Que a necessidade que nós temos de nos humilharmos diante da mão do Senhor. Né? Pedro fala isso, né? Humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Sabe, a gente destituir de toda soberba, arrogância, achando que a gente é alguma coisa. Não somos nada, nada, nada. Tiago 4,10 fala assim, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. É esperar no Senhor. É saber que o Senhor é quem nos dá todas as coisas, né? E eu estava ouvindo a gravação e vendo, né, mais uma, a Brenda nos abençoando com mais uma experiência dela de vida íntima com o Senhor, né? Onde ela esperou e o Senhor, no momento adequado, ela vinha pedindo e deu a ela a faculdade, né? A, a condição de fazer uma faculdade. É isso. Nós entendemos que a nossa confiança e esperança tem que estar no Senhor. É ser humilde diante dele. Porque ele fala que quando isso acontece, ao seu tempo, ele nos exaltará. Ele nos exaltará. Ele providenciará todas as coisas para nós. Agora a gente precisa saber confiar e esperar. Filipenses 2:3 finaliza para nós de uma forma fantástica. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Nós não somos melhores do que ninguém, assim como também ninguém é melhor do que a gente. Nós temos um Deus que usa da sua graça para com todos. Tudo que a gente consegue, irmão, é pela graça do nosso Deus. É porque Ele
tem prazer em ser fiel a si mesmo. Então, eu gostaria de como sempre, né, a gente sempre traz a, a mensagem dos nossos dias atuais, e é sempre bom a gente entender que nós precisamos reconhecer a graça de Deus em nossas vidas. Lembre-se sempre que as bênçãos e as realizações que têm acontecido são resultado da graça de Deus, não de nossos méritos. Devemos evitar a autossuficiência e dar glória a Deus por suas dádivas, por suas bênçãos, por aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Me formei em tal curso, glória a Deus. Passei em tal concurso, glória a Deus. Queria tanto algo para casa e consegui comprar, graças a Deus. Cultive um coração grato em oração e adoração, reconhecendo que tudo de bom vem de Deus. E não só reconheça isso. Testemunhe sobre a graça de Deus em sua vida, destacando a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor, a misericórdia do Senhor. Devemos sempre praticar a humildade, lembrando de que é o Senhor nosso Deus quem nos capacita e sustenta. Então, reconheça a graça de Deus em sua vida. Precisamos, assim como Moisés, sermos intercessores fiéis. Assim como Moisés intercedeu para o povo, os cristãos, irmãos, hoje são chamados para interceder uns pelos outros. E todos nós juntos levarmos as nossas necessidades diante do Senhor. Estava fazendo um estudo onde a pessoa ali que estava dirigindo orientava a gente a ter uma lista de intercessão pessoal. Eu vi que, esses tempos atrás, não lembro em qual, a irmã Creide orando, falando para a gente, na lição que ela estava ministrando, no estudo, que ela anota, né? Ela tem né, ela faz as suas anotações pessoal para ela estar né, intercedendo e sempre lembrando. É isso mesmo. Precisamos orar regularmente pelas necessidades, pelas nossas necessidades, mas também pela necessidade da nossa família, dos nossos amigos, da igreja. E precisamos orar, inclusive, pelos nossos inimigos. Precisamos interceder por eles, para que o Senhor tenha misericórdia e mude a situação. Nós precisamos sempre estar confiantes na promessa de Cristo e seguir o seu exemplo da sua vida de oração. Sempre diante de qualquer situação, antes, o Senhor Jesus ele ia orar e colocar toda aquela situação diante de Deus. Então, diante de toda e qualquer situação, busque orientação do Senhor. E finalizando, precisamos ser total e completamente dependentes de Deus.
Precisamos viver uma vida de humildade, reconhecendo nossa total dependência de Deus em todas as coisas, evitando a arrogância, a soberba, a presunção, lembrando-se de que sem Deus nada podemos fazer. Nada, irmãos, absolutamente nada. Examine-se regularmente para identificar áreas de orgulho e busque diariamente a presença de Deus para crescer em humildade. Sirva aos outros com atitude de humildade, seguindo os exemplos de Cristo, como a gente sempre fala, irmão. Da mesma forma como Cristo declarou que ele não veio para ser servido, mas para servir, eu e você também estamos aqui para servir e não para ser servido. Estamos aqui para servir. Confie em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tempo que leve. Às vezes, para nós, para mim, para você, demora. Mas o Senhor está fazendo exatamente no tempo correto. No tempo que vamos estar preparados para receber aquilo que Ele prometeu que teríamos. Muitas das vezes, né, ao preparar esse estudo, isso me chamou muita atenção. Não é, não é pela força do nosso braço, irmão. Não é. Não é porque nós somos bons, somos bonitos, somos altos, somos fortes, ou somos qualquer coisa que a gente entenda de destaque em nós. Não é por isso. Não é por isso. É porque o Senhor nos ama. É porque Ele cumpre as suas promessas. É porque, apesar de não termos mérito nenhum, pela graça do Senhor, Ele nos concede. Teremos tribulações, teremos aflições, teremos lutas, teremos decepções. Mas no Senhor, a vitória é certa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a palavra nos diz que nele e com ele nós somos mais do que vencedores. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor nos dê um dia onde possamos, né, meditar na sua palavra, tenhamos essa oportunidade, né, de sondar os nossos corações, vermos aquilo que precisamos estar transformando e mudando e pedindo a Deus força para que isso aconteça. Porque não é fácil, não é fácil a gente mudar, né? A gente reconhecer que precisamos muitas vezes de ajuda. A gente acha que somos autossuficientes, né? E não somos. Não somos, dependemos do Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente o nosso dia, em nome de Jesus. Se alguma irmã quiser fazer alguma participação, por favor, fique à vontade nesse momento. Amém, amados. Que o Senhor possa
esclarecer para nós todas as coisas, né? Vamos mais uma vez estamos colocando as nossas vidas diante dele. Pai, nós. Oi, Brenda, quer falar antes da oração? Pode falar, minha irmã. Quero, irmão, eu queria pedir aos irmãos que ore pela vida da minha avó, que ela não está muito bem de saúde. Os irmãos me ajudar em oração pela vida dela. Amém. Vamos estar Amém. orando sim, minha querida. Cleide? Não, amém. Nós vamos orar sim. Pai, nós mais uma vez colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai. E queremos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito sonde, Pai. Sonde o nosso coração, Pai. Sonde a nossa mente, Senhor. Traga a nós, ó Senhor, aquilo que temos, ó Senhor, feito, praticado, pensado, que não tem sido agradável ao Senhor, Pai. Que como Davi mesmo disse que em pecado ele nasceu, que nós saibamos reconhecer, ó Pai. Saibamos reconhecer, Senhor, que só estamos aqui pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado, ó Pai, porque a Tua graça ela é constante na nossa vida. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque ela transforma o mais duro coração, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque ela tem nos alcançado, Senhor. Obrigado porque ela me alcançou, Pai. Ela me alcançou, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, retira de nós toda soberba, toda arrogância, todo orgulho, Pai. Todo eu, Senhor. Que saibamos reconhecer e entender que tudo que somos, tudo que temos, é do Senhor, Pai. É do Senhor e para o Senhor. Somos peregrinos, Senhor. Somos peregrinos. E tudo que fazemos, fazemos para o Senhor. Não nos deixe, ó Pai, por sentimento qualquer que seja, perdemos as oportunidades, ó Pai, de declarar ao nosso próximo, Senhor, que só em Ti há vida. Não nos deixe, ó Pai, por qualquer sentimento, não cumprir o Teu ID, não cumprir a Tua vontade soberana. Não nos deixe, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a aproveitar as oportunidades, ó Pai. Que não nos sintamos, ó Senhor, inferiores e nem superiores. Que não nos sintamos, ó Pai, incapazes, ó Senhor, ou autossuficientes, ó Pai. Porque todas as coisas nós podemos em Ti. A Tua palavra diz que todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Então que não tenhamos, ó Senhor, de forma alguma, desculpa e nem arrogância, Pai. Mas que saibamos, ó Pai, que dependemos exclusivamente de Ti. Moisés estava trazendo a memória ao povo, Pai. Mostrando a eles que, pela própria força deles, seria impossível eles terem feito o que fizeram. Mas o Senhor fez. O Senhor tirou aqueles povos de diante deles. O Senhor fez com que eles adentrassem e possuíssem a terra. O Senhor fez que as muralhas fossem quebradas e eles entraram pelo Teu poder. E nós confiamos, ó Pai, é no Teu poder, Senhor.
que o Senhor também derrubará muralhas diante de nós, ó Pai. Que o Senhor fará com que andemos sobre as águas, ó Senhor amado. Que passemos pelo meio delas, se necessário for, Senhor. Enfim, ó Pai, nós cremos no Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Por isso, ó Pai, é que nós, em nome de Jesus, queremos mais uma vez colocar diante do Senhor os pedidos de oração, Senhor. Ó Pai amado, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces aquilo que nos aflige. O Senhor sabe daquilo que nós necessitamos, ó Pai. Por isso, ó Pai, aquilo que estamos colocando diante do Senhor, que for para a glória do Teu nome, ó Pai. Que o Senhor responda favoravelmente, ó Pai, ao anseio de cada coração, Pai. Tudo aquilo for para a glória do Teu nome, Senhor. Tudo aquilo for para Te glorificar. Tudo aquilo for para testemunhar que o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti. Responda, Pai, favoravelmente em nome de Jesus. Sabemos que não temos mérito algum, Pai, mas é no nome de Cristo que Te suplicamos. Sê, ó Pai, com a avó da Brenda, Senhor, em nome de Jesus. Sê com a sua saúde física, ó Pai. Sê com a sua saúde emocional, ó Pai. Sê com a sua saúde espiritual, ó Pai querido, em nome de Jesus. Fortaleça, restaure, cure, Pai. Se assim o Senhor for servido, Pai. Faça um renovo, ó Pai, nesta vida, Senhor. Também queremos nos lembrar de todos aqueles que temos orado, Senhor. Todos aqueles, ó Pai. Os pedidos têm sido feitos constantemente. Que o Senhor continue operando, Pai. Que o Senhor continue agindo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. A Tua palavra diz que muito pode por sua eficácia a oração do justo. Justificados em Ti, ó Pai, nós queremos Te suplicar, Pai. Que o Senhor seja favorável, ó Pai, à súplica de cada coração aqui presente, Senhor. E, Pai, que hoje, Senhor, as palavras dos nossos lábios, ó Pai amado, e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Não nos deixe, ó Pai, nos desviar do Teu caminho. Não nos deixe, ó Pai, tomar decisões que não estejam debaixo do Teu querer, ó Pai. Que o Senhor nos mostre, ó Senhor, de forma clara, de forma transparente, de forma precisa, a Tua vontade, ó Pai, diante de cada situação, Senhor. Que não haja dúvidas, ó Senhor, que nós possamos agir de conformidade com a Tua palavra e através da nossa ação, da nossa fala, ó Pai amado, o Teu nome seja glorificado, Pai. Não nos deixe, ó Pai, de forma alguma, através de nós, que as pessoas, ó Pai, falem mal de Ti, Senhor. Não deixe, ó Pai, que elas blasfemem de Ti por nossa causa, Senhor. Em nome de Jesus nós Te suplicamos, ó Pai, e queremos Te agradecer desde já por todas as bênçãos, Te agradecer desde já, ó Pai amado, por toda resposta, seja ela positiva ou negativa. Nós sabemos que o Senhor nos responde segundo é melhor para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, minhas amadas irmãs, que o Senhor as fortaleça diariamente, para que nós possamos caminhar juntos, firmados e fundamentados, única e exclusivamente no Senhor. Deus abençoe a cada uma, hein? Em nome de Jesus. Bom dia.
Amém, bom dia. Deixa eu só falar algo rapidinho que o Senhor colocou no meu coração, que quando o Senhor mostrar algo pra gente, que a gente tem que se consertar, que a gente conserte rápido, que a gente venha pedir coragem ao Senhor para tirar alguma coisa que está nos impedindo ou nos atrapalhando, que a gente tenha coragem de tirar e rápido, de resolver rápido. Amém, irmã. Amém. Deus abençoe. Bom dia, gente. Até amanhã.